Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem, nós também estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui hoje para conversarmos juntos sobre uma outra plantinha, uma plantinha medicinal, mas conhecida pela maioria principalmente como um mato, né? O quebra-pedra, um linço que nasce em qualquer lugar, uma chamada planta daninha, né? As plantas espontâneas. O quebra-pedra, ele até, esse nome, né? É bem difundido dele, e a principal função medicinal dele acho que até é relativamente conhecida, que é o tratamento dos cálculos renais, por isso, né, as tais chamadas pedras nos rins, né? E essa plantinha, no caso, o chá dela, né, que ingerido, ele vai atuar tanto na redução do tamanho dessas pedras, como também no relaxamento ali dos canais por onde essas pedras vão transitar. Então ele facilita que você consiga expelir as pedras, né? E é uma das razões dele ter esse nome. Afora isso, ele também nasce facilmente em qualquer lugar, né? Então o nome quebra-pedra também pode vir disso. Dele nascer, você vai ver ele nascendo em calçada, e qualquer frestinha que tiver, o bichinho tá se saindo. Ele é uma planta bem resistente e ele só precisa, para poder se desenvolver, que tenha bastante sol no local que ele está, porque ele é uma planta que gosta de sol. Mas, além das pedras nos rins, o quebra-pedra ele também tem um efeito diurético muito poderoso, então isso também acaba contribuindo para esse tratamento da função renal, porque faz o rim trabalhar mais, mas também serve, portanto, para atuar em outras infecções ali do trato urinário. E esse tratamento das infecções urinárias em geral é porque ele tem um efeito também antibacteriano. Então, ele combate bactérias que possam estar gerando um desequilíbrio, né, nessa flora que a gente tem no nosso trato urinário e, por isso, gerando desconforto, dor e tudo mais. Então, ele vai auxiliar aí no alívio dessas dores. Ele inclusive auxilia também no tratamento, né, de cólica, no alívio das cólicas, também na eliminação do ácido úrico através da urina. Então, temos aí várias das funções dele que são relacionadas ao nosso aparelho excretor, né, nosso aparelho urinário. E, inclusive, pessoal, esses benefícios de tratamento do sistema urinário não valem só para nós humanos, porque nós temos um gatinho que tem problemas também urinários, e nós estamos tratando ele com chá de quebra-pedra e já estamos observando aí alguma melhora. Sempre lembrando, né? Chás, plantas medicinais, é um tratamento que a gente faz por um prazo maior. Você não vai sentir a diferença de um dia para o outro, muitas vezes, né? Você vai, depois de 2, 3 dias, você vai observando as diferenças. Além das funções de tratamento do nosso sistema urinário, a quebra-pedra também tem uma ação digestiva. Então ela atua no nosso sistema digestivo e também tem uma função hepatoprotetora, ou seja, a gente tomar com alguma regularidade o chá de quebra-pedra vai ter uma ação benéfica para o nosso fígado. E se tudo isso que a gente falou já não fosse bom o suficiente, ela ainda tem uma ação em que atua ajudando a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Então, para quem é diabético, tá aí uma planta complementar que vocês podem estar usando no tratamento de vocês e que vai ser muito bom para auxiliar a redução, aí, o controle dos níveis de açúcar no sangue. Deem uma boa olhada aqui para vocês identificarem como é. Ela tem essas folhinhas pequenas, ovaladas. Embaixo da folha sempre vão estar as flores e os frutos, tá? Dependendo do estágio ou da variedade da planta, esses frutinhos vão estar bem grudados aqui no caule. Uma variedade também tem o caule central aqui da folha branquinho, tá? Não é o caso dessa daqui. Ela pode ter o caule principal roxo ou verde. Independente dessas pequenas diferenças, são variedades de quebra-pedra que podem sim ser utilizadas, tá? Desde que ela tenha aqui esse formatinho que vocês viram. E sempre importante lembrar das contraindicações. Então, esse chá de quebra-pedra não deve ser utilizado por gestantes e nem por lactantes, ou seja, a mulher que está amamentando também não deve fazer uso.
E não se deve fazer uso em quantidades maiores do que as recomendadas, que a gente vai falar para vocês na sequência qual que é a quantidade correta para vocês poderem estar ingerindo com segurança. A quebra-pedra ela não é uma planta de grande toxicidade, certo? Então, ela é uma planta segura para o consumo, mas o recomendado é que seja consumido com intervalos, ou seja, que faça o consumo por 3 semanas, depois você interrompe por 1 semana e aí volta a consumir novamente por 3 semanas. Essa semana de interrupção é para que o nosso organismo possa eliminar qualquer resíduo da planta que possa estar se acumulando, né, no interior do nosso organismo, nas nossas células. Então tem essa semana de depuração no meio. E pessoal, pegando aqui um pezinho, é importante a gente saber também quais partes da planta a gente vai consumir, tá? Então as partes que a gente vai utilizar vão ser as folhas, os frutos, as raízes, nós podemos utilizar. Não que o caule não pudesse ser consumido, mas ele tem pouco princípio ativo nele, e aí se você for utilizar ele junto, o volume que ele vai fazer, o peso que ele vai ter, né, vai acabar fazendo com que você tenha uma quantidade menor de princípios ativos na tua receita do que se você estiver selecionando só as folhas, frutos e raízes. E quais são essas quantidades que a gente vai utilizar para preparar nosso chá? Bom, isso vai depender do formato que você utilizar para a preparação. Esse chá pode ser preparado por infusão, que é quando você vai colocar ali a planta e derramar água fervendo em cima, deixar tampadinho por 10 minutos, para depois você poder tomar. Isso se chama infusão. Preparando por infusão, você vai utilizar 2 colherzinhas daquelas de café da planta picada para 500 ml de água. Então você vai pegar essas 2 colherzinhas de café de planta picada, vai colocar lá num recipiente, colocar 500 ml de água fervendo em cima, tampar e esperar, né? Na verdade, você não vai esperar só 10 minutos, você espera esfriar, porque o ideal é que esse chá você tome frio. E a quantia para tomar, segundo aqui o livro de plantas medicinais, que a gente, como falou, vai deixar para vocês na descrição do vídeo também, 3 xícaras ao dia. Então você vai distribuir ao longo do dia 3 xícaras desse chá e você vai tomar ele frio. Então você pode preparar tudo de uma vez, deixar na geladeira lá numa garrafinha fechada, e ao longo do dia você vai tomando. O outro método de preparar o chá é a decocção, é quando você põe ele para ferver. E nesse caso é mais indicado que você ferva quando você está usando também as raízes, tá? Se você estiver usando só as folhas e frutos, o chá por infusão é suficiente. Se você for usar também as raízes, aí é bom você fazer o método da decocção. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai picar ali a sua planta, vai pesar ela, tá? Se a planta for fresca, como essa a gente acabou de colher e vai preparar, você vai usar 40 gramas para 1 litro de água. Se a planta for seca, já desidratada, então você vai utilizar 20 gramas para o mesmo 1 litro de água. Isso porque a planta fresca tem água na composição dela em si, né? Então por isso que você coloca mais quantidade da planta fresca do que da planta seca, certo? E como que você vai fazer? Você vai pegar a sua planta, seja fresca ou seja seca, de acordo com as quantidades de cada uma, colocar ali numa canequinha, alguma coisa que você possa levar ao fogo para ferver, com 1 litro de água, tampa também e coloca a ferver. Quando começou a ferver, você vai contar, marcar no relógio 10 minutos. Deixa fervendo por 10 minutos, depois desliga, espera esfriar e aí tá pronto para você tomar. A quantidade para ingerir vai ser a mesma, também 3 xícaras de chá ao longo do dia. Então, você não vai tomar mais do que 3 xícaras de chá por dia. Essa é a quantia máxima que você vai tomar desse chá. Óbvio que o que a gente sempre fala quando a gente faz um vídeo aqui de plantas medicinais. Qualquer problema de saúde, você precisa estar tratando com acompanhamento médico. Então, você vai consultar o seu médico também, né? Ah, teve só ali uma infecção urinária, algo, né, mais simples? Tomou, conseguiu resolver? Ok, sem problemas. Mas se o problema persiste, seja qual for o sintoma que você está tendo, não deixe de procurar um médico, porque ele sim é que vai poder te orientar certinho e ver o que você precisa tomar além, às vezes, do que apenas a planta. Então esse foi o nosso vídeo sobre a quebra-pedra. Queria
conhecer de vocês também, saber se vocês conhecem outros usos dela, se vocês costumam utilizar de outra forma. Se vocês tiverem algo mais a acrescentar, deixe nos comentários, como sempre, para enriquecer aí o debate e os conhecimentos da nossa comunidade de ser sustentável que se forma aqui nesse canal. Lógico, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e não se esqueça de baixar também o livro. O link está na descrição para que vocês possam conhecer outras plantas medicinais. Esses livros, eles são interessantes da gente ir lendo aos poucos, para a gente ir se familiarizando e conhecendo, porque às vezes pode acontecer isso, de você ter uma plantinha no seu quintal que você acha que é só um matinho e ela tem grandes benefícios no tratamento da sua saúde. Fiquem bem, ótima semana para todos e a gente espera vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!